Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Este texto bastante conhecido, eu quero repetir o primeiro versículo que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Dois pontos. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A partir dessa declaração que ele recebeu, essa revelação do Senhor, e agora ele vai ensinar sobre a celebração da ceia do Senhor. Queria convidá-los para nós meditarmos um pouco sobre a origem e o significado da ceia. Nós sabemos que todo celebrante que vai celebrar alguma coisa, ele precisa saber o que e a quem ele está celebrando. Todas as religiões do mundo se ocupam em celebrar. Mas eu acho que a grande maioria dos celebrantes da terra nem sempre tem conhecimento do que celebram e a quem celebram. O texto é bem claro. Paulo está dizendo: eu tomei o cuidado de receber do Senhor para depois transmitir. Peço que vocês não façam diferente, para que vocês não comam e bebam juízo. Se fizer como eu recebi do Senhor e vos entreguei, isso é vida, e é vida eterna. Menosprezar, desvalorizar, ignorar, desrespeitar a ordenança do Senhor, só resta condenação com o mundo. Para nós sabermos o significado, ceia é cerimônia, ceia é celebração, é liturgia, é ritual. Os elementos naturais são pão e vinho. Os elementos espirituais são muitos: comunhão, perdão, gratidão, santificação, devoção. E a pergunta é: ao celebrar, sei o que estou fazendo? Bebo vida ou juízo? Para nós sabermos o significado, às vezes é importante nós entendermos a origem. Origem quer dizer princípio, começo, início. De onde vem esse negócio de ceia? Onde nasceu isso? Onde está a nascente, a origem, o começo? Se nós entendermos o começo, a origem, nós vamos aprender também o seu significado. Significado quer dizer dar sentido. O que significa? Por que fazer? A razão de. Porque como pão e bebo vinho? Qual o significado disso?
Qual a razão? Entende-se o que por isso? A quem estou celebrando? O que isso representa para quem eu adoro? O que isso representa para mim que adoro? Quando eu entender o significado, eu vou ser um celebrante que sei o que e a quem celebro. As maiores celebrações da terra, elas têm horror dessas duas perguntinhas, o que e a quem. Por quê? Porque elas estão baseadas em crendices, folclores, contos, tradições, heranças religiosas. E porque elas não têm apoio bíblico, elas estão muitas vezes cheias de engano, de costume, de cultura. E se o celebrante perguntar a quem, como, ele não vai ter mais motivação para celebrar. Os celebrantes, às vezes, celebram sem saber a quem, nem como, nem porquê. Vamos celebrar. Todo mundo celebra. Todo mundo adora, todo mundo comunga, todo mundo faz isso, vamos fazer também. Paulo disse, se nós fizermos assim, nós seremos condenados com o mundo. Falou, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e mortos. Por causa do quê? Porque tem gente que não sabe o que está fazendo. Ele falou, não sabem discernir. Discernir é saber com segurança. Discernir é saber o que é o que, a quem, por quê, o quê. Falou, por não discernir, muita gente come e bebe juízo para a sua própria condenação. Esta é a reunião mais importante do povo de Deus na terra. Vou repetir. Não tem congresso, não tem nenhuma outra reunião mais importante do povo de Deus na terra do que a ceia do Senhor. É a única que Jesus disse, eu desejei muito participar com vocês. E a próxima vai ser no reino de meu Pai. Vocês vão continuar celebrando aqui, mas comigo, presente, visivelmente, a próxima será no céu. Eu sei que nessa no céu todo mundo quer participar, mas nem todos têm direito. A ceia, ela é uma aliança e só tem direito de participar dela aqueles que estão em aliança com Deus. É o celebrante que ao celebrar tem segurança daquilo que ele está fazendo. As celebrações de todas as religiões, elas têm muitas origens. Antes de falar um pouquinho da ceia do Senhor, quando a gente fala de celebração, as religiões afros, com todas as suas dissidências, quando elas vão celebrar, elas valorizam invocações de espíritos, elas valorizam pactos, oferendas. E todas as religiões que vêm dessa origem, nas suas celebrações, você vai encontrar muito de invocação, de oferenda, de contato com espíritos, muitos espíritos. Espíritos guias, espíritos que eles dão lá os seus nomes chamados de entidades, que a Bíblia os chama de potestades. São celebrações, são liturgias. Celebram, sacrificam e adoram assim. Nas religiões de origem orientais, nós vamos encontrar muito mais do que invocação, meditação, concentração, filosofias, rituais, devoções. Nas religiões de origem ocidentais, nós vamos encontrar adorações, idolatria, celebrações, formalidades, grandes templos, enfim, rituais de origem mil. No meio de tudo isso que se celebra na terra, nós sabemos que a igreja do Senhor recebeu do Senhor a ordem de celebrar a ceia do Senhor. Paulo falou, qualquer alteração para lá ou para cá, não é mais a ceia do Senhor. Qualquer alteração na orientação do Senhor, o que se celebra a partir daí, não é a ceia do Senhor. Então, nas religiões afros, orientais, ocidentais, nas dos ancestrais, como base de qualquer celebração, aparecem os seus ancestrais.
É o fundamento da celebração. Assim nós vamos encontrar muitos nomes como Maomé, Buda, Joseph Smith, Ellen White, Allan Kardec, Darwin. A lista é grande. Pedro, Maria. Alguns desses ancestrais se colocaram aí, outros foram colocados pelo povo. Mas na verdade, esses ancestrais, quando você pergunta se devo celebrar a eles ou por eles, você nunca encontrará resposta para isso na Bíblia. Isso não é a ceia do Senhor. Aliás, esses nomes que nós temos aqui, muitos deles nem são nomes verdadeiros, são pseudônimos. Como o Espiritismo, que tem na pessoa de Allan Kardec a sua última forma, a forma mais conhecida aqui no Brasil, o nome dele não é Allan Kardec. Ele chama Hipólito Leão, não sei das quantas. Nasceu em 1804, era filho de advogado. Ele se diz reencarnar o espírito de Allan Kardec, que é um poeta celta. Da mesma forma Maomé, da mesma forma Buda, tem até outros nomes. A ceia cristã, ela está fundamentada, baseada na doutrina do seu Cristo, o único que é vivo, ressurreto e promete estar presente em espírito em todas as celebrações. Agora, quando eu vou celebrar, sei o significado do que estou fazendo. Para nós entendermos a ceia cristã, nós temos que entender o chamado de um povo. Quando Deus não tinha aliança com ninguém na terra, depois do dilúvio, que vieram as nações, depois das nações veio a Torre de Babel, depois da confusão das línguas na Torre de Babel, cada nação que falava o seu idioma foi para um canto, se espalhou para a terra, e agora a terra tinha muitas nações, mas Deus não tinha compromisso com nenhuma delas, e nenhuma delas tinha aliança com Deus. Como Deus não tinha aliança com ninguém e ninguém com Deus, Deus não tinha nenhum representante na terra, ele chamou Abraão, falou: Abraão, se você quiser andar na minha presença, crer e ser perfeito, eu vou fazer uma nação a partir de você. E a partir de Abraão o tempo vai passando e Deus faz uma aliança com um povo. Deus faz ali a eleição de um povo, começa com o chamado de Deus a Abraão, de Abraão nasce Israel, de Israel nasce os judeus, dos judeus nasce a Páscoa e da Páscoa nasce a ceia. E esta era a proposta de Deus a Abraão, quando falou que faria dele uma nação, e disse: em ti, ó Abraão, eu abençoarei todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a ceia, antes de ser ceia, ela era a Páscoa. E a Páscoa era uma aliança de Deus com o povo de Israel, a Páscoa judaica. A ceia também é uma aliança de Deus, só que agora não com os judeus, mas com os filhos de Deus pela fé, filhos de Abraão pela fé, filhos de Deus agora em Cristo Jesus. Onde está esse povo? Em todo lugar na face da terra. Quem é este povo? Assim como os judeus estavam em aliança com Deus, por pertencerem como descendência sanguínea, genética de Abraão, onde tivesse um judeu em qualquer lugar na face da terra, ele é filho de Abraão, herdeiro das promessas, Deus está comprometido com ele e ele está comprometido com Deus. Os irmãos sabem que passou o Antigo Testamento, Deus providenciou para nós uma aliança superior, os judeus rejeitaram a sua posição de abençoar todas as nações, e Deus agora abre essa porta da graça da salvação para todas as nações, e faz uma aliança em Cristo Jesus com todos aqueles que acreditarem que Deus o enviou para resgatar a humanidade do seu pecado. Essa aliança agora é o compromisso de Deus com o povo. Então só tem um Deus, não tem dois deuses. Esse Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Como nós somos descendentes de Abraão pela fé, porque Abraão pregou a fé em Deus, nós estamos agora em aliança com Deus e temos que celebrar a nossa parte da aliança. Para entendermos a ceia, nós temos que entender a Páscoa. Eu quero rapidamente
trazer à nossa lembrança 3 compromissos, 3 bênçãos, 3 fatores que aconteciam no povo de Israel quando eles celebravam a Páscoa. A primeira coisa que a Páscoa queria dizer e que a ceia quer dizer é que o judeu, quando ele celebrava a Páscoa, significava que ele estava livre do poder do pecado. Deus queria que o povo saísse do Egito para adorar no deserto. Faraó, símbolo de opressão, de força espiritual do mal. Faraó simboliza o diabo. Egito simboliza o mundo. E o povo de Israel simboliza os salvos na face da terra, a igreja. Depois de um tempo de punição, 430 anos, Deus mandou Moisés e falou: agora fala para Faraó deixar o meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. Deus queria um povo livre para adorar no deserto. Faraó queria escravizar e não queria que este povo adorasse a Deus. Antes da minha e da sua conversão, antes de nós encontrarmos Jesus, antes do sangue da Páscoa, sem nós sabermos, o império do mal, as forças das trevas, tinha poder sobre a nossa vida, e se eles caíssem sobre nós, nós não tínhamos força contra ele. Quando nós encontramos com Jesus te convidando para sair do Egito, para sair do mundo, entrar debaixo de uma aliança, aliança de sangue, Israel, sangue do Cordeiro, igreja, sangue de Jesus. Quando eles foram convidados para celebrar a Páscoa, Deus deu uma ordem muito clara. Moisés falou para Deus assim, da 9ª para a 10ª praga, falou: Faraó não vai deixar. Ele falou: separe o cordeiro no 10º dia, mate no 14º, examine-o por 4 dias para ver se ele não tem defeito, pegue o sangue do cordeiro inocente, passe nas ombreiras, nas vergas das portas, o anjo da morte vai passar por toda a terra do Egito, no lugar que eu ver o sangue, ele vai passar por cima. Páscoa. Isso é Páscoa, passar por cima. No sentido de poupar, para não matar. E onde não tiver o sangue, ali vai morrer o primeiro de tudo que tiver vida na face da terra. Quando Moisés falou: Faraó não vai deixar, ele falou: olha bem para os egípcios, porque esses egípcios que vocês hoje estão vendo, vocês nunca mais verão. Eu não sei se você sabe o significado da ceia. Quando você não pode tomar a ceia, significa que você está preso em alguma coisa do Egito. Agora, quando você pode tomar a ceia, significa que nada mais pode te prender. Você está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O poder do pecado, ou o poder que o inimigo manipula do pecado para fazer vítimas espirituais no mundo espiritual, cessa na vida de uma pessoa quando ele entra em aliança com Deus, e esta aliança chama-se sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Se o inimigo não te alcançou até aí, a partir daí agora ele não pode te pegar mais. Quem ele matou até aí, ele matou. Quem ele oprimiu até aí, ele oprimiu. Quem ele destruiu até ele destruiu. A partir daí, Deus falou para Moisés: a partir de agora, do sangue nas portas, ele não mais poderá tocá-los. Vocês nunca mais o verão. Sabe o que significa na sua vida? Que enquanto você estiver em aliança com Deus, você está protegido de todo o poder do mal. Ah, mas eu conheço uma pessoa que o mal está afligindo a vida dele. Ele só pode ir até onde Deus deixar. Nem 1 milímetro a mais. Sabe por quê? Porque Deus está em aliança com você, você com Deus, e você tem dono. E teu dono é Deus. Dono por ser criador e dono por ser o teu remidor. Comprado de volta para o seu seio com o sangue do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo parecia que ia continuar normal. E em volta da vida de Israel, tudo era normal. O mar estava lá, tinha medo, tinha fome, tinha sede, tinha que plantar, tinha que colher. Ou seja, em volta de Israel, tudo era normal. Mas dentro da nação de Israel, tudo era diferente. Quando alguém está em aliança com Deus através da ceia, sabendo o que está fazendo, aquela firme convicção de que isso não é um ritual, é um compromisso eterno.
Se eu viver até o dia da última ceia, a próxima será no céu. Se eu morrer antes da última ceia, a próxima será no céu. Não muda nada. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, e juntos nós encontraremos o Senhor nos ares. Paulo diz, foi isso que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele diz, e a interpretação bíblica da doutrina da ceia é que a partir do momento que você está em aliança com Deus, numa aliança eterna, em volta não muda muita coisa, mas dentro do adorador muda tudo. Ele está protegido do poder do mal. Ele está coberto com o sangue de Jesus. Ele está abrigado no único lugar da terra que o inimigo não pode alcançar uma vida. Inimigo não respeita alarme, cerca elétrica, ele não respeita porta fechada, ele não respeita condomínio, ele entra em qualquer lugar, nos arranha-céus e nas mansões. O anjo da morte matou o primogênito, desde o animal que estava no campo, até aquele que estava no cárcere, preso, guardado, lugar que ninguém podia chegar, até aquele que estava no trono, na casa de Faraó. O anjo da morte não tem respeito à proteção humana. Mas aonde ele viu o sangue do cordeiro, que simbolizava o sangue de Jesus, ele passou por cima e ali não teve morte. Ah, se todos nós soubéssemos o alcance desta aliança. Significa libertação do poder do pecado. A partir dali, Faraó perdeu a autoridade sobre este povo, porque eles romperam a aliança com o Egito, entraram em aliança com Deus, e a partir dali só Deus poderia tratar com eles. Quando eles erravam, Deus tratava. Quando eles acertavam, Deus abençoava. Mas eles estavam sob a autoridade, sob a proteção de Deus. A segunda coisa que ceia quer dizer é comunhão. A primeira é libertação. A segunda é comunhão. Se por um lado eu estou liberto do poder do pecado, as forças do mal não é mais problema para a igreja. Nunca mais tenha medo de trabalho, de demônios, de espírito, de olho gordo, de inveja. Pastor, isso existe? Existe. Funciona? Funciona. Para quem? Lá no território deles, lá no Egito. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro, praga nenhuma chegará à sua tenda. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Por quê? Porque estão debaixo de uma nova aliança. Morremos para o mundo. Nenhuma praga em quem já morreu. Praga não pega em morto, só pega em vivo. E sabe quem praga pega? Quem pragueja. Quem pragueja é cheio de praga. Quem bendiz é cheio de bênção. Por isso Salmo 103 diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sério, irmãos. Não estou falando para você subestimar o inimigo, não. Ele é real, ele é esperto, ele é poderoso. Se você for encarar o inimigo, você está frito. Ninguém consegue vencê-lo. Você está perdido. Porque o inimigo e nós, ele é muito mais poderoso. Mas agora não é mais o inimigo e nós, agora é o inimigo e Deus. Nós somos povo de Deus. Jesus disse que para chegar à ovelha tem que passar primeiro pelo pastor. E ele falou, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora ele com Jesus, ele ficou pequeno. Ele com você, ele comigo, ele é muito grande. Mas ele com Jesus, ele ficou pequeno. Porque Jesus é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis, ele é o general dos generais. Ele não conhece derrota. Então nunca tenha medo do poder do mal. Enquanto você estiver com aliança com Deus, no sangue de Jesus, caminhe, viva tranquilamente na terra. A Bíblia diz, praga nenhuma vos fará dano algum. Mal nenhum. Coisa mortífera nenhuma. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Mas mais do que isso, tanto quanto o poder do pecado, nós somos livres também da prática do pecado. Agora o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham que ter um outro modo de vida. Lá no Egito, adorava como o Egito, comia igual o Egito, vestia como o Egito. Agora, sem o Egito, nova aliança, nova lei, nova ordenança, novo comportamento, nova maneira de viver, nova maneira de adorar.
Agora eles tinham que viver em comunhão. Você que está com a Bíblia aberta na página do capítulo 11 de 1 Coríntios, vou ler só um pouquinho do texto aí do versículo 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Seríssimo esse texto. Paulo está dizendo, vai haver divisão, vai haver confusão, vai ter gente que não vai perdoar. Ele falou, isso é importante até para que se manifeste os que são da comunhão. Agora, quem não é da comunhão, quando ele come a ceia do Senhor, falou, não é mais ceia do Senhor. Porque ceia do Senhor é, primeiro, proteção do poder do pecado. Segundo, é libertação da prática do pecado. Nós fomos amados, perdoados, chamados, eleitos, agraciados. E agora todos nós recebemos o mesmo amor, a mesma eleição, a mesma graça. E agora temos que manifestar isso uns aos outros. Se eu tenho dificuldade para ter comunhão com a igreja, eu preciso arrumar isso dentro do meu coração, senão quando eu tomar a ceia do Senhor, isso não é ceia do Senhor. Paulo falou, quando há facção, quando há partido, quando há divisão, quando há discórdia, quando há todo esse sentimento que não é sentimento de um único corpo, só tem um Deus, só tem um corpo. Como é que pode ter várias visões? Alguém deve estar tendo um sentimento que não é o sentimento do Espírito. Alguém está tendo uma visão que não é a visão de Deus. Ele falou, se há facção, se há divisão, se a comunhão está comprometida, isso não é mais ceia do Senhor. Virou cerimonial. Puramente humano. Já não tem mais peso espiritual. Não é de se estranhar, porque muitas vezes tem pessoas que conseguem tomar a ceia sem sentir um único toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes já estão embrutecidos. Faz muito tempo que não conhece uma lágrima. Faz muito tempo que não sente aquela presença de Deus no louvor, na oração, na leitura da palavra. Ou seja, a igreja sem o elemento divino, sem a comunhão viva do Espírito Santo, ela não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, o Espírito Santo caminha no meio dela. Ela sente Ele, ela ouve Ele, ela toca Ele. Ele sente o carinho dela, ela sente o carinho dele. Mas o tempo vai passando e a gente vai trazendo isso dentro de uma formalidade puramente humana, religiosa. E Paulo falou, por causa disso é que tem entre vós fracos. Sabe o que é fraco? É o que não está forte. Fraco é aquele que ainda consegue fazer alguma coisa, só está fraco. Doente é aquele que já precisa ser cuidado. Morto é aquele que precisa ser revivido, ressuscitado. Já não sente mais o toque, tem que alguém fazer alguma coisa por ele. Queridos, a comunhão, ela é libertação da prática do pecado. Por quê? Agora nós estamos em aliança com Deus. O nosso Deus não é mais o Deus do Egito. O Deus do Egito era de barro. O Deus do Egito era de madeira, era de cimento, era de pedra, era de pau. Portanto, a celebração tinha um outro nível, um outro aspecto. Agora era o Deus vivo. Eles tinham que caminhar com Ele, na nuvem, eles tinham que caminhar com Ele, na coluna de fogo. A cada necessidade, falar a Ele, responder, o maná, a água da rocha, o mar se abrir. É uma nova maneira de adorar. É um relacionamento diário. É uma comunhão que quando ela fica ausente, o adorador tem que sentir falta. Porque é Deus no meio do seu povo, é Deus em aliança com o povo em aliança com Deus, e o povo ainda em aliança com Ele mesmo. Paulo falou, se não tem comunhão, preste atenção, isso daí tem alguma coisa errada, não é mais a ceia do Senhor. Agora quando você encontra
os irmãos, seu coração se alegra. Quando você está numa reunião onde a palavra está sendo lida, seu coração aquece. Quando você ouve a música de Deus, teu espírito treme. Quando você sente algo de divino, algo mais do que humano dentro de você, em qualquer lugar onde Deus é invocado, você está vivo. Que para saber se alguém está vivo fisicamente, observa-se a sua respiração, seu batimento cardíaco. Para saber se alguém está vivo espiritualmente, observa-se a sua vida de oração. Quem ora, espera. Quem espera está vivo. Quem ora, crê que vai receber. Quem ora, está na esperança. Agora, se passa uma ceia, chega outra, nenhum desejo de orar, nenhuma saudade de Deus, não deu vontade nenhuma vez de invocá-lo, de adorá-lo. Tem que me perguntar, a quem eu estou celebrando? A Deus ou a igreja? A quem estou satisfazendo? A Deus ou a minha consciência? Talvez a minha consciência diz para mim assim, você não pode ficar sem adorar, você não é pagão, você é cristão. Mas eu já estou insensível aos toques de Deus. Ceia do Senhor é um encontro do adorador com Deus que vai ser adorado. A sua vida é o altar. O Espírito Santo vem para receber a oferta. E quando ele entra no altar, o fogo aparece, aquece, queima a oferta. A música de Deus alegra os nossos ouvidos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda, que não se assenta, que não se detém. Antes ele tem o seu prazer. Sabe o que é prazer? Paladar. Prazer espontâneo, isso brota do seu interior. Ele tem prazer, casa do Senhor, povo de Deus, música de Deus, palavra de Deus, promessa de Deus, esperança em Deus. Eu preciso me encontrar com este povo que tem tudo isso e ter comunhão com eles. Não importa se ele é rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, feio, bonito, alto, baixo. Nós fomos eleitos pelo mesmo amor, chamados na mesma vocação, redimidos no mesmo sangue, vamos ser arrebatados, vamos participar juntos da mesma ceia. Somos da mesma família, somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. É a nossa família eterna. Ceia é comunhão. Ceia sem comunhão não é ceia. Ceia com opressão não é ceia. Se tem alguém tomando a ceia e o inimigo ainda está prendendo, isso não é ceia. Quem toma ceia é livre. Foi depois que eles saíram do Egito que eles foram adorar. E aí Deus falou, desta ceia o estranho não participará. Era uma Páscoa para os judeus. O primeiro aspecto da ceia, do significado da ceia, é libertação. A igreja está livre do poder do pecado, livre da opressão e das forças diabólicas. Se tem um povo livre na terra, é o povo de Deus. Este povo está livre. A prova que ele está livre é que o Espírito Santo mora dentro deles. É o penhor da herança, garantia de propriedade, selo. Quando o inimigo olha para a tua vida, olha para a minha vida, ele olha para a nossa vida, o Espírito Santo aí dentro está dizendo para ele, isso aqui tem dono. Jesus morreu por eles na cruz do Calvário, foi preparar para eles morada no céu, e eles não estão órfãos, abandonados aqui na terra não. Enquanto eles estiverem aqui, o Espírito Santo ficará aqui com eles. Eles vão nascendo e morrendo, o Espírito Santo está aqui com eles todos os dias, até a consumação do século. Quando o Espírito Santo levar a igreja, aí o povo da terra está abandonado. A Bíblia diz, ai dos moradores da terra. Porque aí o Espírito Santo não está mais aqui para as pessoas estarem em aliança com Deus. A terceira coisa que a ceia significa é revelação. Primeiro, libertos do poder do pecado. Depois, na comunhão, libertos da prática do pecado. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. Quando eu falo prática do pecado, não estou dizendo que nós não vamos pecar mais. Nós vamos sempre pecar. Mesmo que nós tomássemos uma firme decisão, nós não conseguimos viver sem pecar. Só que para o cristão pecar
é um acidente, não é um modo de vida. Quem vive no pecado, não como um acidente, está preso no Egito, não pode tomar ceia. Porque quem toma ceia, o Egito não pode mais prender, Faraó não tem mais autoridade. Jesus deixou isso muito claro na cerimônia dos lava-pés. Quando ele falou para Pedro, eu vou lavar o pé, Pedro falou, não precisa. É como se ele estivesse dizendo, eu não tenho mais pecado. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no reino dos céus. Ele falou, então lava o corpo inteiro. Ele falou, o corpo inteiro também não precisa. Você já está livre, limpo pela palavra que vos tenho falado. Não preciso lavar o corpo inteiro porque você já é um salvo. Estou dizendo que daqui para frente, vocês vão se arranhar. Vocês vão errar. Vocês vão tropeçar. Quem caminha na terra suja os pés. Não tem como caminhar na terra sem sujar os pés. E assim como eu estou lavando os pés de vocês, quando vocês verem alguém com os pés sujos, em vez de ficar falando que ele está com o pé sujo, limpa. Porque a hora que o seu sujar, Deus vai colocar alguém para limpar também. Ou seja, quando você vê alguém em falta com você, limpa ele, perdoa, libera, cancela a dívida. Porque o dia que você estiver em falta com alguém, o mesmo Espírito vai usar esse alguém para cancelar a tua dívida. E assim a igreja caminha em comunhão. Nós vamos lavando os pés uns dos outros. Hoje você me perdoa, amanhã eu te perdoo, hoje você perdoa o seu irmão, amanhã ele te perdoa. Você erra com alguém, alguém erra com você. Não tem como não errar. Quando eu falo que nós estamos livres da prática do pecado, daquela prática cega de quem não tinha aliança com Deus. É como a diferença da ovelha e do bode. Os dois se sujam, mas a ovelha não gosta de ficar suja, ela se limpa. O bode já gosta de ficar sujo. A diferença do cristão e o não cristão é que os dois erram. Só que o cristão, quando erra, ele fica triste, ele corre aos pés de Jesus, ele pede perdão, ele se reconcilia, ele foge do pecado. Ele não tem mais uma vida de prática do pecado. Pecar para ele é um acidente, porque ele vive num corpo de pecado. Mas ele não tem prazer, ele não tem compromisso, ele não está em aliança mais com o Egito. Só se ele estiver morto para com aliança com Deus. Se estiver na ceia, está livre. Se não estiver na ceia, está preso. Porque quem está em aliança com Deus, Faraó não pode mais prender. Amém, queridos? O terceiro significado da ceia é revelação. O alcance desta reunião, ninguém pode explicar o seu desfecho final, ele é eterno. O reino dos céus, ele é dos céus, mas ele veio até a terra e ele começa no coração dos homens. Quando Jesus estava para nascer, os anjos já cantaram, é chegado a vós o reino dos céus. João Batista pregou, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus pregou, é chegado a vós o reino dos céus. Que reino é esse? O que é reino? Reino é um território onde prevalece a vontade absoluta de um Senhor, o Rei. O reino dos céus, ele está na terra, no coração das pessoas. Qualquer coração na terra onde prevalece a vontade absoluta de um único Rei chamado Jesus, ali é o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus não é cerimônia. O reino dos céus é espiritual, ele está no coração das pessoas. Até onde vai isso? Vai entrar a eternidade adentro. Eu sei que todo mundo quer entrar no reino dos céus, nos céus, mas não tem jeito de entrar no reino dos céus, nos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que entrar na terra. Em aliança com Deus, pelo sangue de Jesus. A ceia significa revelação. Por isso Jesus disse, vocês vão viver em comunhão aqui, vocês vão lavar os pés uns dos outros, vocês vão se perdoar na mesma proporção que vocês foram perdoados, vocês vão amar da mesma forma que foram amados, vão aceitar da mesma forma que vocês foram aceitos. Porque se vocês não fizerem isso, isso não é mais ceia do Senhor é comunhão. Livres do poder do pecado, livres da prática do pecado, e um dia no céu nós estaremos livres da presença do pecado.
Lá nós nunca mais correremos o risco de pecar. Em corpo glorificado, viveremos em comunhão, e isso que hoje nós sentimos pelo Espírito, nós viveremos literalmente, visivelmente, será uma realidade para nós. Uma igreja nos céus, onde se canta, onde se adora, onde se prostra, onde se louva, onde se vive em eterna felicidade, e não são todos que vão para lá. Quem está em aliança. Quem não tem esperança, quem não crê, isso daqui no momento é quase que uma utopia, coisa de crente. Palavra muito bonita para a gente falar amém, mas será que isso é verdade? Eu aguardo isso, eu espero isso, eu creio nisso. Ou eu vou esperar o susto do arrebatamento para falar, era verdade. Vou esperar o susto do desaparecimento da igreja para dizer, era verdade. Tem uma ceia no céu, não terá mais ceia na terra. Porque aqui não é o corpo de Cristo, é uma parte do corpo de Cristo. E milhares de povos, línguas, tribos, nações, igrejas. No meio desta igreja visível está a igreja invisível, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que está livre do poder do pecado, está livre da prática do pecado, está firme na revelação de que um dia nós estaremos livres da presença do pecado. Deus começou nos libertando do poder do reino das trevas. Depois Ele trouxe essa liberdade para a nossa vida e falou, agora você não é mais escravo do pecado. Você não está imune de pecar, mas você não é um escravo mais. Você não é como aquele que vai que nem um cachorro na cordinha fazer exatamente aquilo que não quer. Porque é viciado, porque é escravo, porque o mundo oprime. Não, você está livre da prática. Não está livre de pecar, mas está livre da prática do pecado, de uma vida de pecado. E um dia a igreja estará livre da presença do pecado. Por quê? Porque nós estamos em aliança com Deus através do sangue de Jesus. E Paulo disse, fazer isso sem saber o que faz é comer e beber juízo para si mesmo. Nós não podemos comer e beber indignamente. Também não podemos deixar de comer. Ele falou, assim examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Não comer, condenação com o mundo. Comer indignamente, condenação com o mundo. Só tem um jeito de ter uma aliança eterna, comer dignamente. Como que se come dignamente? Ninguém é digno, só aqueles que são dignificados em Cristo Jesus. Em aliança com Cristo Jesus, significa morte para o Egito. Não dá para viver nos dois reinos. Não dá para ter duas alianças. Se uma estiver viva, a outra está morta. Se nós estivermos vivos no reino dos céus, nós estamos mortos para o Egito. Se nós estivermos vivos no Egito, se o teu coração, se a tua vida está vivinha no Egito, então você está morto no reino dos céus. Mas se você está morto para as práticas do mundo, então você está vivo no reino dos céus. Existe sobre você uma aliança, uma promessa, uma esperança a qualquer momento. Cumprindo-se o tempo estabelecido por Deus, a igreja nunca mais comungará aqui na terra. Ela irá para o seu verdadeiro lugar, da verdadeira ceia. Por que eu falo verdadeira? Porque esta é simbólica. Pão é pão e suco é suco. O pão não é corpo e o suco não é sangue. O pão simboliza o corpo e o suco simboliza o sangue. A verdadeira, ela será no céu, quando nós veremos o pão vivo que verteu o seu sangue para nos redimir e participarmos de uma aliança eterna. Queridos, com esta aliança na nossa vida, nós podemos caminhar seguros na face da terra. Você está protegido do poder, você está protegido da prática, e o dia chegará em que nós estaremos livres da presença do pecado. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.